Já começou. Muito boa noite a todos vocês que estão presentes aqui na página Jornalista Arthur Almeida. Meu muito obrigado. Contem sempre com a página, deixem o seu like, participem das transmissões. Hoje a gente começa uma nova etapa, né? A etapa Arthur Almeida recebe, o nosso primeiro convidado já está aí na tela de vocês, o Padre José Otásio. Padre José Otásio foi reitor, vice-reitor e pároco do Seminário São José em Niterói. Já foi pároco da paróquia São Pedro Apóstolo em Venda das Pedras, aqui no município de Itaboraí. Padre Otásio, ele é mestre em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma e também doutor em Sagrada Escritura pela PUC, aqui do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ainda esse ano, a gente conversava há pouco nos bastidores, está em missão no estado de Rondônia e, no dia 1º de junho, foi nomeado como novo reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Queria dar boa noite ao Padre Otásio, que está aqui conosco, boa noite a você que vai entrando na live, e deixar esse espaço, Padre, para o senhor se apresentar, falar um pouquinho mais do senhor, e a gente dá início à nossa entrevista. Ok. Boa noite, Arthur. Boa noite a quem nos acompanha. Você falou aí das minhas missões, e realmente cada uma delas tem um grupo de pessoas a quem a gente se ligou, né? Você lembrou de Venda das Pedras, que aliás é de lá que nós nos conhecemos, ali em Itaboraí, né, no Rio de Janeiro, e a paróquia, assim, a experiência mais intensa, né, de 2006, meados até final de 2012. Então é isso, vou fazer 20 anos de padre, né, Arthur? Já está 46 anos, vai ficando armadura, a barba vai ficando branca, então a gente já viveu muita coisa, né? Então, dessas experiências aí, as mais marcantes você sinalizou, essa passagem como formador no seminário, daí o vínculo com muitos dos novos padres, né, que estão por aí. Depois, a vida acadêmica, né, você sinalizou, então, desde 2003, né, eu voltei de Roma em 2001, desde 2003, me tornei professor lá na PUC, também no nosso seminário, então, a vida acadêmica, experiências muito boas. Mas eu sempre me identifiquei com a missão, essa coisa de gente, eu gosto de gente, da lida ali, né, no dia a dia. Não é que na vida acadêmica não tenha gente, mas você me entende esse cuidado. E aí, então, em 2016, pedi meu bispo e ele pediu a permissão. Desde 2017, então, eu estou aqui. Aliás, estou lá nas terras, né, de Rondônia. Agora estou fora, estou aqui, estou em Brasília, correndo atrás do visto aqui já. Nós vamos falar sobre isso também, né? Sim. Mas é isso, então, o que eu destaco, né, essas experiências, né, que a providência, que Deus me permitiu, assim, conhecer pessoas bem legais nessa vida, poder ter sido tocado e poder também ter tocado, né, as pessoas. Então, é isso. Eu acho que um pouco sobre isso a gente vai conversar essa noite também. Verdade. Padre, como eu falei, né, o senhor já foi pároco do seminário, foi pároco na Igreja de Venda das Pedras, né, tem a sua missão como sacerdote em Rondônia. E esse momento específico que a gente vive é novo para todo mundo, né? Essa questão da gente ter que manter esse distanciamento. Acho que nunca houve na história as igrejas no Brasil de portas fechadas. O senhor, como sacerdote, como pároco, como é que o senhor enxerga a ação e a atitude da igreja nesse momento? Então, Arthur, realmente o que você falou, né, uma coisa nova, né? Aliás, a enfermidade, né, o Covid, o coronavírus, o transmissor vírus, é uma coisa nova, né? Então, daí, atitudes nossas, a gente está tentando acertar, né? Eu acho que todo mundo, né? E a igreja, ela é uma instituição que está dentro de um Estado, né? Então, a igreja, ela não tem, a autonomia dela é relativa, né? A igreja, ela não pode decidir, vou para cá, enquanto o Estado, as leis, né? E, por consciência, nós temos, assim, estamos ligados, né, por obrigação, desde que, né, haja um Estado legítimo, a igreja não pode ela fazer diferente, né? Ela pode sim, Arthur, assim, ser até mais restritiva, né? Como de fato alguns lugares, por vezes os bispos fazem a leitura e não vê que os motivos pelos quais foi feita, né, a liberação de um retorno seja adequada e justa. Os bispos por vezes mantêm, né? Como aqui em Porto Velho, né? Nosso bispo, não obstante, né, tenha se julgado
que as missas, a igreja, né, seja uma atividade essencial e poderia retornar, mas o nosso bispo, sem uma vacina, sem, né, digamos assim, uma medicação assegurada. Então, é isso. Então, nós estamos, né, estamos como sobre uma prancha aí, né, inseguros e procurando escutar, né, as autoridades, digamos, no caso, civis e também nossos bispos, né, e a gente vai atrás, né? Eu pergunto isso, padre, porque assim, talvez em Rondônia ou nas redes sociais do senhor, o senhor possa não ter visto isso. Mas, por exemplo, eu vi muito isso, e aqui em Itaboraí, muita gente reclamando, né, de como se a igreja estivesse se omitindo ou tendo alguma crise de fé por estar fechado. Eu sempre enxerguei muito essa questão do cuidado com o fiel, né? O padre é um pai, né? A igreja muitas vezes é a única família que as pessoas têm. E muitas pessoas falando que precisa da comunhão, que precisa da Eucaristia, e a gente entende, né, assim, eu posso estar sendo equivocado, mas o senhor está aqui para falar logo depois. A gente entende que existe a nossa comunhão espiritual, existe a igreja doméstica, né, a igreja da nossa casa. E como você enxerga esse movimento que houve vídeos das pessoas pedindo voltem às missas, a gente estamos nos devidos cuidados, e aí entraria também a questão que o senhor já falou, né, que a igreja também deve respeitar o Estado, né, porque a igreja é uma cidadã, mas essa questão, entre aspas, esse embate entre católicos que acham que deveriam ignorar e ter as missas e a posição da igreja de ainda se manter fechada. Eu entendo, assim, perfeitamente, né? Eu vi nas redes sociais, até a mesma linha de vídeos que saíram aqui, saíram também na Itália, né? Tinha, tipo assim, um movimento meio orquestrado, né? Mas a gente, perfeitamente, né? Mesmo daqueles que de maneira tranquila e espontânea, né? Padre, não vai ter a missa. Padre, estou precisando. Veja só, Arthur, tem as decisões grandonas, né, institucionais, mas tem também aquele trato pessoal com o padre que você pode ter certeza. Se alguém pedir, padre, eu preciso realmente de uma conversa espiritual. Aliás, como nós estamos fazendo aqui, poderia acontecer. Mas os sacramentos não podem, né? Por exemplo, padre, eu preciso de ser atendido com confissão. Eu atendi durante esse tempo, não parei de atender. Eu acredito que, né, as pessoas que necessitarem. Agora, porque a questão é sempre a aglomeração, é isso? Então, tudo que possa propiciar. Então, aí tem a questão do culto, né? E eu entendo que as pessoas sintam falta, mas veja só, estamos diante de um fenômeno chamado pandemia. O que define isso? É uma coisa em escala grande, mundial. Depois, no Brasil, eu não sei, eu estou bem atualizado, mas estamos próximo de 1 milhão de casos de infectados. Está mais ou menos por aí. Em torno de quase 45 mil já, né, pessoas que morreram, né? Ou seja, é uma coisa... Você pode falar, mas tem muito mais pessoas com gripe, mas tá bem, mas da gripe a gente tem medicação. A gente sabe, né? A gente sabe como é que ela funciona. Alguém até me falou assim, padre, mas as pessoas morrem muito mais do que isso de acidente de carro durante o ano, né? E nem por isso proíbe o carro. Eu falei, mas a gente sabe como o carro funciona. Já se dizer, se as pessoas, né, obedeçam às leis, vão e tal, vai ficar tranquilo. Agora, fala isso pro vírus, né? Ou seja, dá indicações. Veja, eu tenho, vocês, assim, não sei se esse assunto vai virar, né? Mas eu tenho minha mãe que mora comigo, ela tem 75 anos, né? Você entende como é que é delicado todo esse meu trato, né? Porque ela tem outras questões, outras comorbidades, né? É só para dizer, eu compreendo as pessoas que cobram, né? E tem esses fatores que você sinalizou, né? Toda situação difícil assim, ela pede de nós, digamos, desabrochar de iniciativas novas, né? Porque a vida funciona assim. Aliás, hoje eu vi um desses videozinhos assim, às vezes eu posso estar comentando isso, mas você já me deu espaço. E um cara falando uma coisa muito legal, assim, ele contando que os japoneses, né, eles pescavam ali perto da ilha, né? Porque os japoneses gostam de carne de peixe fresca, aliás, crua, né? Mas como a demanda é muito grande, aí foram buscar cada vez mais profundo, aí começou a vir sem qualidade, né? Não fresca. Aí que tiveram a ideia, colocaram dentro de tonéis com gelo, vinha relativamente fresca, as pessoas logo notavam a diferença, e também
E aí tiveram outra ideia, fizeram uma comporta de água e soltavam os peixes vivos lá para chegar fresco. Mesmo assim, as pessoas começaram a perceber, porque os peixes com o tempo nadavam, depois paravam, né? Aí sabe a intuição que o cara da pesca teve? Uma historinha, né? Soltou um pequeno tubarão dentro do container de água, né? Aí os peixes continuaram em movimento. Sim, obviamente a gente não quer brincar com a coisa, né? Mas as situações como essas, elas dinamizam a gente. Se você falou, pô, igreja doméstica, essa coisa nossa de rezar juntos, né? E nossa igreja tem tantos elementos, né? Da palavra, da comunhão espiritual, o santo texto, né? Isso, e penso, é uma experiência de igreja, claro, nossa doutrina ensina. Os meios ordinários para receber a graça de Deus são os sacramentos. Mas isso dado as condições de temperatura e pressão, que a gente não está, né, normais, né? Estamos em situação extraordinária. Então, só para dizer, compreendo as pessoas que desejam e que bom que desejam. Agora, nesse momento, exige de nós, porque a gente não tem segurança, como também eu não tenho segurança, como se vê que o simples fica em casa resolve, né? Mas é o que a gente tem percebido, algum distanciamento ajuda, pelo menos minha mãe está presazinha lá em casa e eu me cuido o máximo, né? E a gente está, né, assim, eu penso que é muito mais seguro do que eu levá-la externamente, né? Então, é só para dizer, compreendo a exigência das pessoas. As adaptações, né? Isso, né? São uma situação nova, né? Então, nós vamos, né? E já isso vai passar, né? Vai passar, isso passa. Outras, ao longo da história, tivemos outras pandemias em situações bem, a ciência bem menos desenvolvida, né? E foram dadas respostas como puderam. Vamos dar a nossa também. Vamos sair mais fortes dessa. Sem dúvida. Padre, uma parte que particularmente me chama a atenção é a questão das missões que a igreja faz, né? Tem muito no Mato Grosso do Sul, a gente escutava muito falar alguns anos atrás nas missões em Barra do Garça, o senhor em Rondônia. É um padre missionário, né? Chegar num lugar mais distante, como é esse primeiro contato das missões? Eu perdi um pouco a tua questão, mas o assunto, você falou sobre missão, né? Acho que assim, essa experiência aqui, é isso, Arthur? Eu perdi um pouco da pergunta, mas... Isso, exatamente. Ah, tá legal. Então, vamos lá. Então, assim, a experiência missionária, assim, no fundo é isso, é você sair do seu lugar, né? Mas a gente leva, né? Leva o que a gente aprendeu, a experiência de igreja. Então, exige, ao chegar, uma atitude, assim, muito de despojamento, né? Eu gostei, assim, alguém me ensinou que, como Jesus, na encarnação, ele tem que esvaziar-se, né, para encarnar, e assim, até um texto bíblico, né? Filipenses 2,6, 2,7, né? Essa kenos, o missionário faz o mesmo. Ele chegando, ele se esvazia também para acolher. É uma experiência diferente. São pessoas que têm outra sensibilidade, né? Padres, um bispo diferente, né? Nós de Niterói temos nosso jeito de ser igreja. Então, assim, essa experiência é isso, né? É uma aproximar-se de pessoas. É como a gente, o primeiro ano, logo que você começa a estudar numa escola, né? Você chega, fica meio observando, te observam também, e ali depois vai dando liga, né? Com o tempo vai pegando, né? Acho que é assim. E experiência sempre... E aí, a maior questão nesse de objetivo é essa experiência e junto a isso, né, eu queria saber do senhor, de toda, não sei se essa é a única missão fora que o senhor já fez, se tem alguma outra, mas qual a experiência que o senhor mais carregou para si e se tem alguma história que tenha
marcado o senhor, que o senhor pensou assim, pô, isso eu vou levar para mim porque é uma forma de eu crescer, é uma forma de eu melhorar ou como ser humano, ou como sacerdote? Uhum. Então, na missão tem uma troca, né? Então, assim, quando eu cheguei nessa missão, aqui, né, em Rondônia, eu fui a um local em Porto Velho, que está a 160 quilômetros da capital. Então, a gente andava 100 quilômetros, né, na BR ali, na BR, depois 60 quilômetros de estrada de chão. Então, o primeiro aprendizado, acho que é esse, né, que é, eu vou, né, é despojamento. Aqui, concretamente, eu recebi umas coisas muito legais, assim, uma delas, cara, a percepção de solidariedade das pessoas, sabe? Aqui tem um sistema assim tem um linhão que passa uma estrada grande e tem as chamadas as linhas, né? Cada linha tem uma comunidade, né? E eu ia atender. Cara, tinha umas coisas maravilhosas nessas linhas. Por exemplo, teve uma que uma pessoa pegou fogo, né, na casa delas. Muitas casas são de madeira, a maioria, né, dessas casas são de madeira. E eu fui celebrar e falei, e aí, como nós vamos organizar? Alguém disse assim, padre, pode deixar, que nós não vamos deixar a família passar fome. Um mês depois eu voltei lá e já tinham construído a casa da pessoa, né? Comunidade, né? Então, a sensibilidade de empatia, a capacidade de se sentir, né, dos outros, e esse foi um aprendizado que eu levo, né? Depois, pessoas muito simples, Arthur, assim. Então, essa missão é uma escola de como a gente pode ser feliz com pouca coisa, sabe? Casas que a gente entrava, assim, né, o mínimo, né? Às vezes nem tinha um fogão a gás, era um fogão a lenha ali mesmo. Você tinha uma geladeirinha, uma televisão, mínimo de coisas. E essas pessoas, uma energia boa, eram elas que depois iam, né, para os cursos que oferecíamos. Né? Então, um outro aprendizado é esse, né? Depois foi uma experiência também, assim, de igreja, onde os leigos têm um papel, eu vou chamar protagonismo, né? E eles são ansiosos de participar, né? No sentido de pertença à comunidade muito forte. Tanto é que as decisões, eles exigem que sejam colegiadas, né? Então, não é assim, padre, o senhor podia se reunir para a gente decidir juntos, né? Então, é uma coisa, é um aprendizado, porque, assim, por vezes as nossas experiências aí no Rio de Janeiro e em outras tantas, né? E até cansativo para o padre. Ele tem que realmente decidir tudo e fazer tudo. E mesmo os nossos conselhos, às vezes, são mais de executores, né, do que de decidem juntos. Então, essa é uma experiência realmente muito marcante para mim. Quando eu cheguei aqui, já que é uma troca, né, eu pensei, o que eu posso, né, colaborar nessa experiência? Eu vi que seria a experiência de formação, né, seja pelo caminho acadêmico feito previamente, e assim montamos um curso de teologia, né, ajudado, tem até vai ser diácono permanente, o Edinaldo, né, um senhor, um homem extraordinário, assim, de conhecimento aqui, e montamos um curso de teologia, de duração de 2 anos, né, e formamos, olha, cara, nós tínhamos em torno de 100 alunos, era um sábado todo por mês o dia. Essas pessoas vinham de 40, quase 50 quilômetros de estrada de chão, numa motozinha, em dias de chuva que você vem a 10 por hora, e teve pessoas que não faltaram nem sequer um encontro desse curso de teologia. Só para dizer, tudo isso é escola, né? Então, o que eu te levo? Mas são tantos fatos, Arthur. Tem uns, assim, bem cômicos, né? Primeira vez que eu cheguei, eram 25 comunidades. Fui visitar uma, dia de chuva, eu cheguei em março, já estava em período de chuvas ainda. Indo para a comunidade, tal, todo entusiasmado, aí eis que estava com Fiat Uno, né? Entrou naquela rua, tinha passavam uns caminhões, e eu ia com o pneu em cima, no meio da estrada, né? Para não. Daqui a pouco ele escapou e pum, sentou. E não passava ninguém, como na estrada, né? E eu tenho que tirar o carro do barro sozinho, né? Então, e aí, imagina como eu cheguei lá na comunidade, um pouco atrasado, e era a primeira vez, eu falei, olha, gente, eu sou o padre, tá? Não parece, mas eu sou o padre que veio aqui estar com vocês e celebrar. Foi até na linha 6, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Você tem alguém nos acompanhando. Então, foi uma escola. Agora eu rio, algumas foram tensas. À noite, uma caminhonete queimava, foi apagando os faróis, apagou tudo, né? E aquele breu, aquele escuro, e a 30 quilômetros de casa, aí era tenso. Já pensando assim, vou dormir dentro do carro, né?
Mas aí vem sempre uma viva alma, passa alguém de moto ali depois de 1 hora, e o que está acontecendo? Quer ajuda? Sim, cara, você pode avisar lá o Odaí, lá da oficina, eu estou aqui, você pode vir me ajudar. E assim foram experiências espirituais maravilhosas, sabe? A gratidão das pessoas, Arthur, por a gente estar ali, sabe? Cara, eles falam, mas padre, que o senhor está aqui com a gente, não sabiam eles que eu estava ganhando, né? Pra caramba. Então, certamente, assim, eu creio que se alguma coisa mais forte que fica de aprendizado é essa capacidade talvez mais acentuada de empatia, sabe? De se sentir, me colocar no lugar dos outros, né? E de aprender a me alegrar com pouca coisa. Acho que eu estou falando muito, né? Isso o senhor falando. Não, que isso. Isso o senhor falando das pessoas que. O senhor achando que a pessoa daria, o senhor estava ganhando. Isso me lembrou muito nesse começo dessa loucura que é essa pandemia aqui no Rio de Janeiro, então, nem se fala. De uma reportagem onde um senhor estava na fila da Receita Federal para regularização do CPF dele e tudo mais. E aí, ajudando, né, ele com pouco, ajudando as pessoas que estavam ali buscando o mesmo que ele, comprando um lanche, né, dando um suporte àquelas pessoas que estavam o dia inteiro ali na fila. E a experiência que eu particularmente também tive como vicentino é justamente essa, né? As pessoas que acham que vão receber, na verdade, elas estão dando para a gente, né? A gente acaba aprendendo com um pouco que seja, né? Uma palavra de agradecimento, um olhar diferente, e imagino que me veio isso na cabeça, o senhor falando dessa questão de que chegava as pessoas agradecendo, na verdade. É isso aí. Isso aí. É um ganho e certamente a gente vai ficar na vida, vamos ficar marcado, né? Porque as experiências vividas, sobretudo lida com gente, marca a gente, né? Ou seja, é uma troca sempre. Deixamos um pouco, levamos um pouco. Então, de União Bandeirantes, é o nome do local lá onde eu ficava, né? Onde eu servi os 3 anos. Esse último ano eu estou no centro da cidade, em Porto Velho, mais na vida acadêmica, mas lá, esses 3 anos, sem dúvida, estão entre os melhores anos da minha vida, né? De aprendizado mais acentuado. Foi, assim, um dom de Deus para minha vida. Só explicar para o pessoal que está acompanhando a gente já bateu aqui 40 pessoas acompanhando nesse momento, temos 37. Tem umas pessoas que velho Cláudio, que o senhor quase conhece, Kelly, Fábio, o pessoal de Venda das Pedras, né? Todo mundo mandando boa noite, Pedro Henrique, Marla, o pessoal sempre mandando boa noite, né? O pessoal que frequentava ali em Venda das Pedras. Avisar o pessoal que às vezes a transmissão dá uma paradinha, que tem um pequeno delay, né? O Padre Otácio está em Brasília, né, Padre? Eu estou aqui em Itaboraí, a internet de vez em quando em Itaboraí é meio a carvão, mas fica preocupado não, fica acompanhando aí que a gente tá levando aqui, né? Vai convidando as pessoas, vai deixando sua curtida aí, e a gente tem mais aqui para falar, né? De Padre Otácio, tem gente também de Mato Grosso do Sul, né? O pessoal de Itaboraí, Niterói. Padre, o senhor, além de sacerdote, professor, também é autor, né? Eu sei que o senhor tem pelo menos uma música de autoria e descobri que são 2 livros, né? Um é essezinho aqui, deixa eu botar aqui para o pessoal conseguir ver, né? Acolhendo a novidade do cristianismo, reflexões sobre o evangelho, e o que foi a tese de doutorado do senhor, né? A gente conversava um pouco antes da gente entrar ao vivo, que o senhor falou que é um livro mais técnico, né? Foi sua tese de doutorado. Queria entender primeiro do Acolhendo a Novidade do Cristianismo, reflexões sobre o Evangelho do Dia, como surgiu? Eu vi que começou com reflexões no Facebook, e aí as pessoas deram a ideia, mas como é que foi esse processo, né, de resolver botar hoje tanta tecnologia, tanta coisa digital,
levar para o papel essas reflexões. É alguém que disse assim, padre, tem pessoas que não têm acesso, né? Um grupo grande tem acesso às redes sociais, mas nem todos, né? Então, poderia fazer. E depois o papel tem uma solenidade, né? Tem uma dignidade, se pode dizer, que é diferenciada, né? A questão do papel. Então é isso. E as reflexões eram o que acontecia. A gente tem o hábito de fazer a meditação diária, né? Do Evangelho, a leitura orante. E eu fazia pequenas anotaçõezinhas antes de surgir as redes sociais. E depois comecei a fazer essas anotaçõezinhas e falei assim, poxa, por que eu não partilho isso, né? Aí comecei a escrever. Já quando eu estava vendo das pedras, né, assim que eu entrei, fazia pequenas reflexões. Aí a questão do papel, aí veio isso, né? Alguém falou, padre, coloca por escrito. E depois cá entre nós dois aqui. A gente que está na vida acadêmica tem a obrigação de produzir, né? Então, a gente serve o chamado Deus Caps, né? Então tem que produzir. Alguém falou, padre, coloca isso juntos, dá um livro, né? Inclusive tem outro já que está saindo, que é dos evangelhos, agora do domingo e também dos tempos litúrgicos, Páscoa, Quaresma, Advento e Natal, né? Que a gente também está encaminhando para isso. Mas é isso. Essa era até a pergunta, né? Você havia plano de novos livros, já foi? Mas assim, esse simplesinho, né? Que, né, nessa linha que é uma coisa acessível, né? É tipo aquela coisa que com 3 minutos você lê e você sabe que a onda hoje é isso, né? Se você olhar, tiver mais de muita coisa, tchau, valeu, obrigado, mas sobre isso a gente fala em outra ocasião, né? Então, esse é o objetivo, né? E colocado num livro, manter a mesma pegada, né? De uma pessoa poder ler só numa página, ela dá uma mordida, digamos, no Evangelho do dia, e como até o título, né? Acolhendo a novidade, sem muita pretensão, mas era um desejo, assim, de qual é o elemento mais forte dessa palavra, né? Ou seja, qual é aquela mordida que Jesus quer que a gente... Né? Ou qual é aquele soco na boca do estômago que Jesus dá para a gente dar uma mexida, né? Então, esse era o objetivo, né? Então, daí surgiu o livro com esses motivos, né? Produção acadêmica e também de ser acessível a pessoas que não tivessem ali, né? Entrada através do Facebook ou de outras redes. E o livro até se encaixa no que a gente falava antes das missões do Senhor, né? Rondônia é uma cidade muito distante, é de se imaginar que ou poucos ou quase ninguém lá possa ter acesso às redes sociais, à internet hoje em dia, né? Por mais que fale-se muito, lugares hoje em dia que nem luz às vezes tem. Mas já tem. Já tem. Essas linhas todas... E nesse tempo que eu estive lá, eu vi acontecendo. Quando eu cheguei em 2017, pouquíssimos tinham internet, só no centro ali do lugar, né? Mas com esse tempo já está espalhado, o que é um ganho, né? É um ganho, assim, porque a comunicação melhorou. Imagina agora, né? Nesse tempo de pandemia, que o padre não pode ir lá, ele poder celebrar a Eucaristia, né? E o Facebook poder transmitir, mas já tem. Mas é isso. Acho que o livro fica mais para... um grupo assim, menor, ou para aquela coisa, você vai para dentro de uma igreja, ou você quer fazer anotação, você quer riscar, é diferente, né? Então, acho que o livro tem esse serviço. Eu, por exemplo, gosto muito de pegar papel. Sua Eu perdi sua pergunta, Arthur. Eu só comentei que o senhor falou de papel, de escrever. Eu falei que no livro do senhor tem esses espaços, né? Os frutos da semana, as reflexões. Então, a própria pessoa pode fazer essa anotação ali, né? Alguma Perfeito. palavra que tenha despertado algum insight, a pessoa vai ali e escreve, está guardado. Né? Coisa que o digital realmente não proporciona, gente. O editor do livro, ele teve a intuição de manter o espírito do Facebook. Tanto é que ele colocou um Fzinho, né, nas reflexões. Nas reflexões. E falou assim, como não dá para fazer com lugar para comentar, vamos deixar uma página em branco, né? Então foi até o Gilcemar
Ele é muito capaz e ele teve essa tirada e acho que ficou legal, assim. Foi um livrinho que a gente conseguiu, assim, uma boa tiragem, né? Obviamente, eu ia nas comunidades onde me conheciam, né? E as pessoas, mais por amor ao padre, compravam o livro e deu uma tirada legal. Que bom. Padre, um assunto que rodou muito nas últimas semanas foi a reunião que envolveu o presidente, alguns ministros e parlamentares e representantes de algumas emissoras católicas, né? Os maiores nomes, assim, acho que foi o Eros Biondini, que tem música, as pessoas conhecem a Canção Nova, e o padre Reginaldo Manzotti, que faz um trabalho grande em Curitiba e transmite, se não todo, quase todo o Brasil. E aí, igualmente, a questão das missas, houve-se uma espécie de conflito, né, vamos botar assim entre aspas, das pessoas que foram totalmente contra, porque quando se fala de fazer boa publicidade, do que a gente vem vendo como cidadão, sem entrar no mérito político, né, a gente combinou de não adentrar isso, eu também acho que não é hora para a gente ficar esboçando. Eu queria entender o senhor, como o senhor enxerga isso, se de fato é um pensamento pró-vida, porque o presidente diz que tem um compromisso grande com a família e de ser contra o aborto em qualquer situação. Muita gente usou isso como pano para dizer que foi a intenção da reunião. E muita gente, e assim, quando eu falo muita gente, são muitos católicos, né, que eu vejo pelas redes sociais que eu acompanho, criticando essa questão da troca de dinheiro. Muito se usou até a imagem de Cristo expulsando os mercadores do templo. O senhor, como sacerdote, como é que o senhor enxerga essa situação que acabou se criando? Mesmo como sacerdote, Arthur, por vezes nos faltam, né, todos os elementos, né? Então, e é isso, né? Hoje, a gente deveria dizer, se as coisas estão como está sendo dito aqui, né, aí eu faria um juízo tal. Agora, porque quando a gente adquire mais elementos, eu te digo assim, tentando me distanciar, né, assim, do fato, sim, eu digo pela índole dessas pessoas que estão envolvidas da parte das TVs católicas, né? sim. Padre Reginaldo Manzotti, né? Esse padre do século XXI, tem um fundador de uma comunidade, ou seja, são todas pessoas, cara, que gastam a vida delas pelo evangelho, pela evangelização, né? Então, só para dizer, assim, como pessoas, eu diria, de moral muito acima, eu fico até envergonhado de estar analisando elas, né? Assim, então, esse é um aspecto. Como você falou, a gente não queria entrar no aspecto político, mas não tem como, né? Porque hoje está tudo atrelado, né? O contexto, aliás, acho que o problema se cria por causa do momento político, né? Aliás, o assunto que nós tocamos no primeiro item, né, que você trouxe, a questão da pandemia, tudo isso tem sido visto, né? Eu penso assim, como eu procuro fazer, né? Não quero ser guru de ninguém, né? Mas assim, como eu procuro fazer? Eu gosto sempre de me distanciar no sentido de tentar perceber. Alguém disse que mesmo as pessoas mais intelectuais, mais capazes, elas começam a pensar de acordo com o jornal que leem, né? E hoje até na internet, nas redes sociais, os algoritmos criam um fenômeno de propõe a você para você ler aquilo que você leu um pouco antes, né? E te envolve ali, né? A gente corre esse risco. Então, eu penso, essa coisa de tentar ver de perspectiva diferente, e também, assim, não tem como a gente não ter uma pré-compreensão para ver as coisas. A minha pré-compreensão digamos, nesse caso, é a moral dessas pessoas que estão envolvidas, né? Então, essa é um aspecto. Eu garanto que essas pessoas, elas não teriam por si mesmas dispostas à barganha. Agora, vamos a um outro fato. Eu não sei se todo mundo que fez a crítica teve a dedicação de ali mais de uma hora, né? Eu li os textos, né, as falas, né, dos padres. E assim, as falas em si, cara, não tem essa barganha. Não tem essa barganha. Então, eu não notei. Eu entendo até que tiveram, né, manifestações, até oficiais da igreja, né, mas muitas, assim, a maioria delas baseadas na matéria do jornal, né, foi editado muitos dias após. Então, eu diria que aí tem tem alguma coisa
estranha, sabe, nessa notícia. E não sei se você acompanhou também, mas tiveram dois bispos, o Dom Murilo Krieger, né, que é o bispo emérito de Salvador, arcebispo, né, e Dom Pigoso, que é o bispo lá do... Dom Pigoso, mas Dom... acho que é isso. Agora eu acho que é isso. Não está vendo, vê se vê o sobrenome dele, que é o bispo lá do Manzotti, né? Sim. Eles se manifestaram e manifestaram de maneira ponderada, né? Então, para te dizer, baseado no que eu vi das falas, né, dos padres, eu penso só o momento político é que explica todo o alvoroço. Não sei se você se recorda, acho que foi ano passado, né, quando um outro político esteve com o Papa, né? Então, assim, causou essa mesma, né, alvoroço e tal, né, porque tinha um fato, né, de que estava condenado, né, e tal. E aí vem, a gente talvez coloca essa pecha, né, coloca ali uma lepra nesse ou naquele, e aí quem se aproxima... Eu penso assim, como estilo de vida, eu sou um buscador da verdade, sabe? É claro que você usou a expressão pró-vida, ser pró-vida não pode ser só pró-nascimento, né? Então tem que ser pró-vida, porque isso é católico, né? O pró-vida como um todo, né? Como um todo, né? Você que trabalha com os vicentinos, ajudando quem está com fome, isso é pró-vida, né? Então, pró-vida é muito, né? Então, assim, é um conceito. Mas eu penso assim, a gente tem que, primeiro, essa autocrítica, né? Nós temos a nossa pré-compreensão dos livros que lemos ao longo da vida, da experiência que tivemos, e saber isso, né? As pessoas, acho que ninguém é por maldade, assim, eu acho que estou falando os católicos nossos que estão nos ouvindo, assim, né? Fez uma escolha de ser dessa ou daquela corrente. Tem outros fatores, né? Nem todos intelectualmente muito claros. Tem muitas questões afetivas, né, envolvidas. Até esse dia eu estava vendo um vídeo de um PhD aí, psicologia, falando de alguns elementos que podem levar a gente a ser de esquerda ou de direita, né? Que é uma análise bem legal. É só para dizer como a gente deve ser, e aqui eu concluo minha fala sobre isso, profundamente respeitoso com pessoas, né? Quando eu classifico a pessoa, ela é um vendilhão do tempo, né? A pessoa é um idiota porque tal, a pessoa... Eu penso que aí a gente já perdeu a razão, sabe? Que aí a gente já perdeu essa coisa extraordinária que Deus deu para a gente, que é o juízo, né? Ser objetivo, procurar fatos, né? Então, eu sou um cara, assim, que procuro... Eu tenho minhas escolhas também, políticas, né? Como todo cidadão, né? Obviamente, mas procuro sempre valores, sabe? Quais valores? A dignidade da pessoa humana, o bem comum, as liberdades, né? Digamos assim, a liberdade religiosa, para todos, para nós, para todos também, possibilidade de participação, né? de envolver-se no processo, todas as atitudes que sejam, já ligadas ao bem comum, solidárias, né? Que pensem no outro. Acho que esses valores grandões, Arthur, eles ajudam a gente a não ficar seguindo bandeirinhas pequenas, que não é a nossa. A nossa bandeira é uma grandona, imensa. É claro que no concreto eu vou ter que escolher entre o Chiquinho e o Francisco, né? No momento eletivo. E vou usar meus valores, mas não vou, digamos, assim como classificar o outro, às vezes meu vizinho e tal, porque ele tem outra... Então, posso ajudá-lo, mas aqui é persuasão. Não é raiva. E, infelizmente, nas redes sociais, a gente vê cheio de mensagens de raiva, né? Seja assim, um contra os outros. Então, eu acho que eu falei demais, mas, basicamente, qual é a minha análise sobre esse fenômeno? Eu penso que é um fenômeno eivado da questão momentânea, né? De Vasco-Flamengo, né? E isso atrapalha a objetividade da coisa. E, olhando a moral dos que estavam envolvidos, dos comunicadores católicos, cara, eu não seria tão brabo assim em usar só a notícia do jornal lá, né, que tem suas escolhas políticas também, para dar um juízo sobre eles, sabe? Penso que exigiria mais cuidado, sobretudo se a gente está diante de emissoras que fazem um trabalho extraordinário de evangelização, né?
E mais nesse tempo, né, eu acho que deveríamos... Aliás, o Dom Valmor, que é o presidente da CNBB, acho que a última fala dele foi nessa linha, assim, né, tipo, né, as emissoras devem estar junto com a Igreja Católica, né? É claro que ele tem sempre, ele é o presidente da CNBB, deve estar sempre atento a todos os irmãos bispos, né? Que têm suas escolhas também, né? Então, ele deve estar sempre atento. Essa ponderação, manter a comunhão, não grudar lepra no outro, né? Como está leproso, não pode tocar em ninguém, ninguém pode aproximar. Acho que essa atenção, acho que elas são boas, né? Elas são boas. Então, como escolha de vida, eu escolhi, assim, a distância, estão os valores. Sei que nenhum, né, governante e tal vai encarnar, né, o cristianismo, porque ele é muito mais do que nós, né? Muito mais. Ainda bem que é muito mais do que nós, não seria muito pouca coisa, né? Então, se a gente tiver valores aqui, né? Claro, o cuidado dos pobres para a gente deve ser uma prioridade, né? Sem dúvida, né? São os mais frágeis, né? Os escolhidos de Deus, né? Os preferidos de Jesus. Então, realmente, né? Tudo que fizer por eles, a gente chega junto, mas sem demagogia, né? Sem demagogia. O senhor falou dessa questão de não ficar só pelo jornal, né? E eu, para abordar esse assunto, a gente tinha falado dele anteriormente, eu tive esse cuidado, né? De parar, ver. E quando eu vi o tamanho da reunião, eu falei, pô, finalmente, quando fez o espetáculo, e aí citando reuniões diferentes, né? Porque ambas envolviam o governo e tudo mais. Quando se falou da reunião que, então, o ex-ministro da Justiça tinha falado, que tinha acontecido, todo mundo parou para ver uma reunião de mais de 2 horas de duração. E essa era pequenininha, né? A reunião tinha 1 hora e pouquinho, os deputados da Frente Católica e os líderes das emissoras falando breve, até porque, por questão de agenda, o pessoal que tinha iniciado a reunião falou que o presidente teria que sair e tudo mais, e como interessavam falar com ele, todo mundo falando muito breve, muito rápido. E acho que talvez as pessoas não tenham tido esse cuidado, né? A gente veio falando de cuidado, não tiveram tido esse cuidado de olhar com outros olhos a situação, né? De fato, eu tenho enxergado muito isso através das notícias, que quando você lê a notícia e tem os comentários abertos, acho que é uma das maiores bobagens que a gente faz é ler os comentários. E nas redes sociais, realmente esse clima de Vasco e Flamengo atravessou a eleição, né? Que é quando você quer botar um candidato acima do outro, a sua preferência acima da outra. E eu até, uma das primeiras postagens que eu fiz na página envolvia essa questão do que muita gente ainda faz, né, do eu avisei, né, como se vivesse num mundo à parte, como se no mundo que estivesse vivendo hoje não tivessem as mazelas da pandemia, da violência, da fome, e tá todo mundo no mesmo barco, né, mais ou menos como era o Titanic, né, a primeira classe é melhor que a terceira, mas na hora que afundou foi todo mundo para água gelada igual, né? Então eu acho que essa divisão se criou de uma forma que cegou as pessoas, né, é como o senhor falou, colou-se uma lepra no outro que deixou estigmatizado lá e ele tá errado sempre e o meu que vai importar, né? Acho que é mais ou menos por aí essa questão que envolve essa reunião. É isso aí, verdade. Eu até assim, voltando à questão de valores, né? Razão, né, cara? São Tomás de Aquino, né, um grande, ele fala que a providência, né, Deus, governo de Deus sobre o mundo, sobre nós, a primeira expressão da providência é a razão. Seguir a razão é a coisa mais extraordinária. Né? E a nossa estrutura antropológica, nós temos, então, a razão, né? Temos a vontade, né, livre, e temos esse monte de coisa em nós, os sentimentos, impulsos e tal. Então, o que eu acho assim, o que a gente tem que perceber é o quanto eu estou sendo livre, né? Porque não pode, assim, pelo fato de eu ser favorável a um candidato, eu ter que enumerar o que ele defende, o que ele acha que é certo, e eu também tenho que achar que é certo e defender. Não, cara. Talvez eu votei nesse candidato, mas posso ser perfeitamente crítico, né? A posturas, né? Às vezes falas pouco sábias, né? Posso ter assim, isso acho que é pessoas racionais, né? Eu não gosto de ser guru para ninguém e não sigo ninguém como guru. O meu mestre é Jesus Cristo. Então, acho que está na liberdade. E nada melhor do que você ser livre, sabe? Eu gosto, assim, às vezes, na minha página, as coisas que eu posto,
pessoas de um lado ou do outro, padre, gostei que o senhor fala, outro, gostei, eu falei, mas, né, então, você gostou porque eu procurei ser racional, né, eu procurei, né, assim, e valores, né, e se alguma coisa a minha igreja disser, padre José Eutácio, não é por esse lado, me interprete que o evangelho vai, você pode ter certeza que eu vou para o lado que a igreja me conduzir, porque eu confio que eu estou em boas mãos, né, então eu, contra a igreja, não, ainda mais para defender Chiquinho ou Francisco, não. Então, minha igreja, eu acho que, assim, essa eu não posso abrir mão, porque é a minha casa, né, a minha família. Quando eu digo igreja, eu digo meu bispo, né? Eu digo meu papa, eu digo, são pessoas, assim, referência. Então, outros gurus, né, alternativos aí, tá bem, a gente pode até escutar, mas para obediência, igual em casa a gente faz, né? Você faz com seu papai Áureo, mamãe Cláudia, quando era menor, né? A gente pode até ouvir o conselho do vizinho, mas as decisões a gente segue papai e mamãe, são os de casa, né? Porque esses que eu tenho segurança de que me querem bem, me amam. Na igreja, mudando o que tem que ser mudado, não perder de vista o próprio bispo e o papa. O senhor tinha falado do bispo de Curitiba, lá do padre Reginaldo Manzotti. Eu estava lendo aqui, minha mãe, né, que comentou, é Dom Peruso. Dom Peruso. Isso e aí é realmente essa questão, né, Hoje em dia tem muita gente que tem o ditado, né, que é ser mais santo que o Papa, né? Então, eu achei engraçado, assim, né, sendo educado, engraçado entre aspas, porque quando o Papa fez aquela oração que a mim, particularmente como católico, tocou muito, né, aquela Praça São Pedro totalmente vazia, e ele ali ainda choveu para deixar mais, acho que, dramática a situação, né, e ele sozinho ali, com aquela humildade, e as pessoas acho que deixaram de enxergar um pouco essa questão de, como o senhor falou, né, o meu bispo, o meu papa, de seguir esse caminho, né? Hoje em dia a gente vê muito, a gente vai sempre dar voltas e voltas e parar na política nesse atual cenário do Brasil, que é uma coisa que acaba constrangendo e limitando os assuntos, né? Você entra num assunto e daqui a pouco não dá, você caiu na política. Você fala de uma coisa, você vai bater um papo e você caiu na política. Então, né, acho muito interessante é bom a gente ouvir isso, né, e escuta a mesma coisa com palavras diferentes de todos os sacerdotes, né? Nesse fim de semana, o Frei Diniz, que está agora em Viana das Pedras, fez uma homilia falando muito disso, né? Falando, e eu volto lá no começo da nossa entrevista, assim, falando das missões. A obra, né, o fazer, o se preocupar com o outro, o ajudar o outro, não é só eu, né? Eu tenho a minha condição, eu consigo fazer por mim, mas o que eu faço pelo outro, né? E acho que isso está não só dentro da igreja, mas na sociedade como um todo tem se perdido, né? Essa questão de amar ao próximo, né? Perfeito. É a coisa mais revolucionária, né? Aliás, tem, né, que é isso, né? O amar o outro, né? Isso, essa capacidade. Eu gosto muito da palavra empatia, né? Porque tem um amigo meu que repetia ela lá, até escreveu uma obra sobre ela, Alexandre Frazão. Então, essa capacidade de empatia, se colocar no lugar do outro, né? E penso até a questão da epidemia, tudo isso explica, né? Certos cuidados nossos, atenção, distanciamento, né? Então, é isso, é tudo isso, amor, né? Aliás, é o cerne da vida, é o amor, né? E que a gente aprende de Deus, né? Ele, aliás, a escola de amor é aquilo, ele deu para a gente Jesus, Jesus se deu todo para nós, e nessa escola a gente entra também, procura viver isso, né? Eu acho que é na missão, na vida, nos gestos, né? No dia a dia, né? Então, na lida com o outro, sempre muito respeitoso, né? Eu, assim, se pudesse deixar alguma coisa essa coisa do uso das redes sociais, né? Sempre muito respeitosos uns com os outros, né? Posta as suas coisas, faz os teus comentários, mas muita atenção, né? A como, assim, se eu tivesse no lugar do outro, que pensa diferente, gostaria de estar lendo isso, me sentiria bem, porque a gente, para persuadir o outro, se eu falo uma fala que agride, o outro se arma, nós somos assim, nossa psicologia é assim. Se você não me cria simpatia, não abre o caminho do diálogo, o que você me disser não me interessa. Então, se a gente quer falar alguma coisa
de persuasão, de convencimento para o outro, tem que ter uma boa dose ali de simpatia, de empatia, né, de amizade com o outro. E se eu não quero falar assim, não falo, penso. Isso não é só questão de ser cristão, acho que é para relações. Tem pessoas, assim, a gente não pode esquecer, estamos em sociedade, né? Então, em sociedade, as pessoas cuidamos umas das outras. Você usou a imagem do Titanic, né? Ou a gente afunda juntos, né? O nosso Papa gosta da expressão, na Laudato Si que ele usou, né? Da casa comum, e isso serve em todos os níveis, né? Essa casa comum, a vida comum, a cidade comum. E as redes sociais não deixa de ser também uma casa comum, né? Onde a gente deve aprender a coabitar, né? E de nós, eu acho assim, quem teve uma experiência com Jesus, acho que tem uma carga de responsabilidade maior. Não sei, penso que talvez tenha. Até porque é importante frisar, né, padre, que o sacerdote também é um cidadão, também é um ser humano, né? Porque tem gente que fantasia que não, o padre tá lá, o papa tá lá, é inatingível, é perfeito e não erra, né? E a gente sabe que é ser humano, que é cidadão, é como você falou, tem as preferências políticas, do futebol, todos os meios, é um ser humano normal, né? Perfeitamente, isso aí, claro. Só que, como a gente, assim, nós de alguma maneira, representamos, né, a igreja, há pessoas que esperam de nós uma palavra, nós devemos muito estar atentos a não optar por um grupo, um partido, né? Porque para que não divida. Por isso eu gosto de usar a imagem assim, nós temos bandeirinhas e tem a bandeirona. Então a nossa opção, e devemos mostrar claro para as pessoas que é a bandeirona. E se em algum momento a gente apontar para a bandeirinha, só se ela estiver colada na bandeirona, né? E a bandeirona, eu digo, dos valores grandões, né? Esses de Jesus, que a gente falou aqui, né? De amor sempre, de perdoar sempre, de atenção aos mais frágeis, né? Valorização da vida, né? Um pró-vida nesse sentido holístico, né? Então, isso sim. Então, essa é a nossa bandeirona. Então, essa eu. E como padre, então, embora eu tenha as minhas pequenas preferências, né? Mas eu tenho isso, eu demonstro para os outros, mostro e acredito, né, que são esses grandes valores e que eles que devem levar as pequenas decisões nossas. Padre, antes da gente passar para mais um item da nossa pauta, a gente tinha falado de perguntas só pertinentes e tal, e uma me pareceu, no mínimo, uma curiosidade minha também, mas o Maurício, ele é um colega meu aqui de Itaboraí, é jornalista também, e ele pergunta o que o senhor acha das pessoas que têm a fé, que creem em Deus, mas não se sentem confortáveis na igreja, não se sentem confortáveis em ir à igreja. Entendi. Cara, a liberdade religiosa, ela indica também a modalidade que a pessoa pode escolher, né, de exercitar. Eu sugeriria assim para o Maurício, né, então, cada vez mais um conhecimento de Jesus. E não tem jeito, a gente conhece Jesus através das páginas do Evangelho, né? Se através dele ele sentisse a necessidade de aproximar de outras pessoas que fizeram essa mesma experiência, né, e criar algum nível de grupo, porque é um dinamismo, ele vai sentir que é um dinamismo do cristianismo, estar juntos, né, estar junto para entreajuda, né, e com o tempo, eu acho assim, a gente está junto, e fica juntos, né, e fica junto com a comunidade. Mas eu diria a ele que ele faz a busca dele, né, eu acho assim, a gente procura aquilo que nos alimenta, e ele faz o caminho, porque cada pessoa está num momento da sua vida, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente, nem todo mundo está, né? E ele vai, e até acredito que haja vias diferentes para chegar, né, nesse mesmo fim que é Jesus Cristo. Então, ele vai fazendo o caminho dele. Agora, eu só sugeriria a ele que é bom que ele se colasse com outras pessoas que se identificam também com o Nazareno. Acho que isso vai ajudá-lo, porque sozinho é mais difícil, né? Acho que é mais difícil. A solidariedade, para a gente até encontrar um irmão que dá ali, eu acho que é legal. Mas então, agora ele vai... Eu só acho que o dinamismo natural de você procurar irmãos é você vai chegar a uma comunidade. Daqui a pouco você vai sentir a necessidade, se é católico, de participar junto da ceia, né? E estar junto e, de repente, se tornar vicentino, porque eu quero ajudar os mais pobres e eu vejo que esse grupo organizado aqui é melhor
e aí eu me torno, então, eu acho que é um caminho, é um dinamismo, né? Mas o que eu acho? Eu acho que ele faça a busca dele sincera, faça a busca sincera. Se é sincera, é de Deus. E por fim, né, a última missão dada ao senhor, no dia 1º de junho, o senhor foi nomeado como reitor, né, do Colégio Pio Brasileiro em Roma. E para a gente começar, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho o que é e qual a função do colégio. Ok. Tá ok. Esse colégio lá, chamado, né, Pio Brasileiro, o nome Pio é muito comum nos papas, né, assim. Então tem Pio, até Pio XII, né, tiveram nome de papas. Então esse Pio Brasileiro é um colégio, é um misto de seminário e hotel. Por que não é um seminário? Porque para lá só vão padres. Então os padres brasileiros que querem estudar, fazer especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, lá nas faculdades, nas universidades católicas de Roma, normalmente moram nesse colégio, né? Então, um colégio. Então, não é um seminário porque, né, são todos homens, a formação fundamental já fizeram, né? Não é só um hotel porque tem um nível de vida fraterna, né? Então, o título reitor, normalmente ele é dado para a capela, né? Você quase que fosse o reitor da capela lá do Pio, né? Mas acaba tendo a função, eu vou ser, digamos assim, eu vou gerenciar, né, digamos, esse grande colégio, né? A função do reitor seria essa, um pouco também do econômico, né, da casa, de maneira que as coisas possam funcionar, né, esse colégio lá, e é essa a função, né, criar um ambiente fraterno, harmonioso, né, de maneira que esses padres possam ter um tempo tranquilo, né, nesse tempo que eles estão lá, passem bem esses 2, 4 anos que vão lá estar estudando, e possa ser né, favoreça também a manter a vida espiritual, então é isso. Comigo tem uma equipe, né, não sou sozinho, tem meu padre, um padre que é responsável pela parte de estudos e outro que é o diretor espiritual da casa, né, então nós somos 3 padres que vamos estar cuidando, né, desse colégio lá. Eu não sei se explicou, se há algum detalhe ainda. E esse ano ainda o senhor chega em Roma, e qual o prazo de duração dessa reitoria, vamos botar assim, que o senhor vai exercer lá? Então, eu vou esse ano. Então, assim, quando o Dom Valmor, né, me falou, no finalzinho ali de maio, né, a publicação foi no dia 1º de junho, então ele me disse 3 anos, né, inicialmente 3 anos que eu vou ficar lá, então eu vou dia 1º de outubro, essa é a data prevista, né, de viagem, então inicialmente ficaria até outubro de 2021, 22, 23, né, então inicialmente seria isso. Há possibilidade de ser, digamos assim, permanecer mais 3 anos, né. Então, vamos ver se tudo corre bem, se é bom para mim, é bom para a instituição, né? Está transcorrendo. Vamos lá, vamos ver, né? Eu já tive a experiência lá antes, né? Você não perguntou, mas não sei se você espera que eu fale também. Lá, quando eu, como seminarista, né? Eu fui em 95, como jovem seminarista, e lá fiz a teologia e fiz o mestrado lá. Aquele mestrado que você falou na Pontifícia Universidade Gregoriana, me apresentando, é uma universidade católica de lá de Roma. Então, eu fiquei lá de 95 a 2001, né? Então, de lá voltei, né? Então, como seminarista, em um ano como padre, e agora voltando para lá, agora com essa função aí, que responsabilidade, um desafio grande, né? Vamos lá, esperamos que cumprir bem essa missão. A Rose Santos pergunta aqui, eu já sei, né, mas vou deixar para o senhor se sentir à vontade de responder. E atrelando a pergunta dela, ela pergunta se a mãe do senhor vai. Eu pergunto como é que ficou o coração de mãe, sabendo que agora vai para outro país, né, outro continente, tem um oceano inteiro de distância nesse momento. Então, Rose, eu conversei com a minha mãe, até que houve, assim, ventilou, né, a possibilidade, né? Mas nós vimos que, juntando os fatores todos, é melhor que ela não vá, né? Ela mesma chegou a essa conclusão, né? Minha mãe tem 75 anos, mais próximo de 76, né? Ela é saudável, né? Minha mãe é bem saudável. Mas tem a questão, eu vou chegar lá em outubro, e aquilo vai virando uma geladeira, né? Vai esfriando, vai esfriando. Então tem a questão do clima.
ela tem estado comigo na missão, ela está comigo em Porto Velho na missão, né? Só que o que acontece? Ali ela tem as comadres dela, né? Faz o vínculo, né? Lá é outra língua, né? Um país estrangeiro. Então, eu não vou poder dar toda essa atenção para ela. Que ela podia, nos momentos que eu não estava com ela, ela vivia a vida dela. Então, vai ser diferente. Então, mas nós somos, né? Muitos irmãos. Ela está sendo disputada, né? Então, ela vai ficar pelo Brasil. Nada impede que no ano que vem, de repente, ela passe um mês comigo lá. Isso. Mas você perguntou o coração de mãe. Até interessante que na quarta-feira, acho que foi dia 27, aí Dom José Francisco me passou a mensagem dizendo, ó, Dom Valmor, né, quer uma reunião comigo e com você amanhã às 2 horas da tarde. Se você puder, manda seu e-mail e tal. Aí eu pensei comigo, né, poxa, deve ser talvez alguma assessoria na CNBB, né, até onde eu estou aqui agora, né, na CNBB. Deve ser alguma assessoria, né, assessoria, ou seja, tem sempre os padres que são enviados para ajudar em algum setor da Bíblia e tal. Pensei, pô, é possível que seja isso, né? Mas aí, quando eu entrei na reunião, como eu entrei aqui hoje com você, eu já vi que estava Dom José Francisco, que já estava o Dom Jaime, né, Spengler, que é o vice-presidente da CNBB, que é o responsável pelo Colégio Pio Brasileiro. Depois entra Dom Valmor, eu falei, deu ruim esse negócio, né? Aí, quando ele começou a conversar e tal, né, como seria, e falou, olha, é uma convocação da igreja para você. Como é que eu vou dizer não a uma convocação? Né? Mas aí eu falei, olha, tem uns porém, né? Eu falei, isso tem a minha mãe, né? Ela não é um peso, obviamente. Minha mãe é uma companhia extraordinária, uma sirineia comigo. E tem também a PUC, né? Que eu teria que voltar para dar aula, né? Então eu peguei licença, sem licença, nesse tempo de 4 anos, mas teria que voltar, estão me aguardando. Aí Dom José, que estava na reunião, falou, aí tem que voltar também para a diocese, porque tem a missão aqui. Aí eu falei, tá bem, então, Dom José, o senhor pode ajudar a escolher aí, para ver o que é melhor, né? Aí quando eu passei a palavra para ele, Dom José começou, pois é, mas a igreja está precisando. Eu falei, pronto. Como é que... Não tem jeito. Não tem jeito. Então foi assim, mas agora, inicialmente um pouco de temor, né? Mas agora já com paz, alegria, né? Acho que as missões... Foi minha mãe que... Antes de eu entrar para a reunião, foi bem legal, assim, ela falou, faltavam 5 minutos, foi tomar água, né? Aí ela falou, filho, vamos rezar? Aí invocamos o Espírito Santo, rezamos a Ave Maria. Aí eu falei assim, então, minha mãe, vai ser decidida agora a minha próxima missão. E ela falou, tomara que seja uma paróquia, né, filho, para eu ir morar com você lá em Niterói. E eu pensei, esse negócio que tem Dom Valmor não vai ser paróquia. Mas entrei para lá, aí quando eu saí, eu falei, minha mãe, não é uma paróquia. Não vai ser perto, né? Não vai ser perto. Aí, até depois ela se emocionou, chorou um pouco. Ela falou, filho, não estou chorando de tristeza, não. Ela falou, olha que coisa profunda. Nós rezamos antes pedimos o Espírito Santo para iluminar, né? Então, né? E aí depois eu me lembrei, né? Tem uma passagem no Evangelho que diz, né, Deus, os pais, né, que são maus, dão coisas boas para os filhos, né? Não dão um pão se pede, não dão uma pedra se pede um pão. Falo, quanto mais Deus dá. Então, se isso é de Deus, e eu não posso interpretar de maneira diferente, né? Quando, né, sei lá, o meu bispo, né, está envolvido nisso, eu acredito que seja de Deus. Se é de Deus, é bom. Então, por isso eu vou com paz, né, e alegria. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente pode contribuir. Eu sei que eu sou um pouco roceiro, meio capial, assim, mas vamos lá, são minhas raízes, né? Talvez seja até por isso mesmo. E se Deus quiser... Sim. Se Deus quiser, até outubro, essa loucura dessa pandemia, lá na Itália já diminuindo, né? E até lá, se Deus quiser, aqui também melhor dessa situação toda, né? É isso aí. Realmente, até essa viagem, né, que eu fiz aqui para o negócio do... Encerrada Sim. Pode falar. Não, é só para dizer que a gente fica meio amedrontado enquanto está girando aqui, mas esperamos que passe logo. É isso, é só isso. Encerrada a nossa pauta séria, digamos assim, né? Para a gente conversar os trâmites finais, né? Infelizmente, toda a conversa acaba e tudo mais. Eu queria que o senhor definisse o senhor numa frase, numa palavra, como o senhor preferir. Assim, o José Otácio por José Otácio. Uau!
Cara, eu vou te fazer uma bíblica, né? Eu me sinto um cara alcançado por Cristo. Né? É uma expressão que Paulo usa na carta aos Filipenses, né? Alcançado. E por isso que a minha vida é um correr para alcançá-lo. Né? Eu me considero um cara buscador. Um buscador em todos os campos da verdade, né? De coisas válidas, de coisas autênticas, né? Gosto de autenticidade, um buscador, né? Nem sempre vivo essa autenticidade, e disso eu peço perdão, mas sou um buscador, me definiria assim. E vamos lá, padre faz planos para o futuro? O senhor tem planos após pelo menos 3 anos nessa nova missão? E se tem, o senhor pode compartilhar alguma coisa com a gente? Hoje até estava conversando com o Dom Joel, o secretário da CNBB, mas assim, conversando sobre isso, né, o que poderia ser feito lá enquanto sou reitor. Mas veja só, uma vez eu perguntei assim para mim mesmo, né, as pessoas às vezes falam, padre, você vai não sei o que lá, tal, né, pessoas que gostam da gente, né, querendo, né, essa função, aquela, e eu falava, qual é o objetivo da minha vida? Me veio o objetivo da minha vida assim, o grande que eu tenho, assim, é pregar a palavra de Deus, seja conhecê-la e fazê-la chegar às pessoas, né? Eu tenho que isso é uma coisa que me marca, que me move muito, né? Então, meus projetos de vida, se eu puder, estando lá, me aprimorar mais na questão das línguas, né? Das línguas bíblicas, hebraico, grego. Então, aí, o horizonte, eu te diria, por que não, talvez, um pós-doutorado, né? Se for possível. Então, como planos, me aprofundar mais para me tornar um instrumento melhor, digamos, para Deus, para a igreja, né, para servir as pessoas onde eu fui enviado. Então, como projeto, eu te diria isso, né? O que é muito grande, né? Se porventura não aconteceu o pós-doutorado, mas que seja, pelo menos, eu consiga me aprofundar mais na questão das línguas, né? E o Charles brinca aqui, né, que o futebol agora é italiano, né? Agora é um futebol mais forte, mais rígido na marcação. Charles, foi o tempo, cara. Cara, agora tá rarefeito. Não tá, aquelas corridas, aquilo a velocidade não tem mais, né, pai? Não tem mais. E como habilidade nunca foi meu forte, era mais velocidade. Então agora eu estou jogando outro tipo de esporte, tipo cartas, brincadeira. Dominó, dominó, xadrez. Não, eu ainda o Leandro, brinco. Conclua. Não é só para isso, ainda brinco assim, né? Tem uns seminaristas em Porto Velho, a gente joga vôlei, brinco de futebol com eles, assim, no meu ritmo, né? Obviamente, eu falo, ó, se entrar forte, o professor tira 1 ponto, hein? Então... O Leandro, que é seminarista, né, de Venda das Pedras aqui do Seminário de Niterói, acho que as expectativas o senhor já falou um pouco, mas ele pergunta em questão de contribuição aos padres, né, e as pesquisas dos padres, né, com o senhor em Roma, lá no colégio. Uhum. Tem um padre que é responsável, o diretor de estudos, né, a parte de pesquisa, né? Então vai ter os âmbitos assim bem definidos. Nada impede, né? Talvez quem for fazer Bíblia, que é a minha área de especialização, eu posso dar uma dica e ajudar, né? Agora sim, Leandro, eu pretendo ser um irmão, né, entre irmãos. Então, eu acho assim, até o Leandro foi seminarista, eu sendo reitor dele, né? Então, essa experiência que a gente leva também de carisma de lida com gente, né, com pessoas, né? Por temperamento, eu sou um cara com capacidade de escuta, sou de diálogo, né? Acolho o contraditório. Então, eu vou levar isso, né, para eles, né? Então, tipo, tiver que conversar com algum irmão padre, né? Certamente, às vezes, no momento de estudo, a gente sabe, quem já fez aqui pós-graduação e tal, sabe que você enfrentar um mestrado, um doutorado, às vezes, né, o limite do surto fica muito, muito próximo ali, né? Então, eu acho que vai ser uma presença fraterna para esses irmãos que vão estar ali, né? Então, é isso. Sem muitas pretensões, né? Chegando lá, talvez a gente vai aprender qual é realmente o que a gente vai ser útil. É verdade. E lá na Itália, padre, tava aquele time de futebol, mas aí a gente já sabe, todo mundo que tá vendo já acompanha, né?
Curiosamente, o time possui raízes italianas, né? Continua cruzeirense, mesmo de longe. Pois é, cara, não dá para mudar, né? Lá na Itália, quando eu estava lá, eu tive um carinho assim muito grande. Era a Inter, o Ronaldo jogava Internacional. Eu gostava de Internacional por causa do Ronaldo Fenômeno, né? Que naquele tempo ele jogava lá. Então, normalmente lá eu vou me identificar onde estão mais brasileiros, né? Claro, por Roma, pelo fato de estar em Roma, né? Talvez seja meu coração vai pender ali um pouco bairrista, porque está em Roma, né? Mas, de modo geral, é cruzeirense, né? Nesse tempo sofrendo aí, mas cruzeirense. E uma música que o senhor gosta, nesse lado mais brincalhão desse nosso final aqui, uma música que o senhor vai fazer um exercício, vai estar num momento de lazer, pode ouvir uma música. Qual é aquela preferida do senhor? Cara, eu gosto muito de Monte Castelo, de Legião Urbana. Aliás, eu gosto de todas as músicas, né? Mas se for cantada pelo meu amigo Claudinho, tocada pelo Michel ainda, me recordo umas dessas lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, né? Então, gosto muito. Uma música, então, Monte Castelo. E escuta, Estou te ouvindo. deu um probleminha na conexão aqui, mas vamos lá. Depois da música, né, um cantor de preferência. Renato Russo. Barbada essa, né? E época a geração, né, do seriado e tudo mais, mas sempre Eu não te ouvi. filme. Há um filme, Corrente do Bem. Eu não gostei muito daquele filme. Talvez foi o filme dos que Me mais escuta? te escuto.
Então, corrente do bem é o filme, né? Isso. Bom, eu gostaria muito de agradecer o tempo que o senhor dedicou aqui, né? Se disponibilizou a estar aqui. Esse primeiro, vamos dizer assim, primeiro capítulo dessa nova etapa do projeto que eu comecei aí. Sendo redondo, queria agradecer ao senhor por estar aqui, né? Peço até desculpas que, primeira vez, a conexão agora no final deu uma brincada com a gente. A minha depois a gente, calma, pode responder. O Padre Otácio, sem dúvida, vai olhar aí os comentários. Né? Muita gente, que bom rever o senhor, desejando sucesso, que Deus siga com o senhor na sua nova missão. O senhor, como paroquiado pelo senhor, né, amigo, que o senhor pudesse, nesse momento, deixar sua mensagem para as pessoas. No momento, a palavra é sua. Ok. Cara, uma palavra assim de esperança, né? Acho que é uma coisa boa, né? Então, não desperdiçar nada. Eu acho que na vida a gente não pode desperdiçar nada. Então, vem essas situações difíceis, essa que a gente está vivendo, todas as limitações, né? Mas também tem sinais de Páscoa, né, que acontece, coisas tão bonitas que vão acontecendo, de solidariedade, né, de entreajuda, de espaços de generosidade que talvez estava precisando de desabrochar e essa ocasião fez. Então, eu diria para as pessoas, não desanime, vamos adiante, né? Vamos adiante. Se cuidem, né? Se cuidem. Aliás, não é só porque agora que tem que se cuidar sempre, porque a vida é um dom extraordinário, maravilhoso, né? E a nossa vida é um dom para os outros. Então, você se cuidar é você também fazer muito bem para os outros. Então, deixaria uma mensagem muito boa e assim, né? E que a luz, né? A grande luz do Evangelho possa ser digamos, o nosso farol, assim, para a gente ancorar bem, para encostar bem o nosso barco. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando a transmissão. Deixe o seu like na página. As notícias estão sempre sendo postadas. Na semana que vem, as lives semanais continuam. Padre, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. A todos que acompanharam a gente até agora, 15 para as 10 da noite. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, tá? Fiquem com Deus também. Tchau. Obrigado, amigos, aí pela companhia. Boa noite. Tchau, tchau.